Oi pessoal, meu nome é Michel Modesto, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E antes de falar o tema de hoje, pessoal, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por acaso vocês têm medo de palhaço? Vocês por acaso não sabem a origem desse medo, dessa fobia? Se não, eu vou contar para vocês hoje a história do serial killer que iniciou toda essa fobia que algumas pessoas têm de palhaço e não sabem nem o porquê e o porquê ele foi associado a isso. Eu falo dele mesmo, de John Wayne Gacy. Mas antes, pessoal, de contar a história dele para vocês, eu peço para vocês se inscreverem aí no canal, curtir esse vídeo para me dar aquela moral e sem mais delongas, roda a vinheta. John Wayne Gacy foi um assassino em série americano nascido em Chicago no ano de 1942. Ele era conhecido como o Palhaço Pogo, o Palhaço Assassino. Ele teve uma infância muito traumática porque ele era espancado e ofendido verbalmente pelo pai dele, que era alcoólatra. Ele apresentou em toda a sua infância tendências homossexuais e gosto por homens. Então ele era um rapaz inteligente, com QI acima da média, considerado como brilhante, porém ele tinha essa tendência e gosto por homens, né? Apesar de uma infância difícil e de uma série de problemas de saúde que ele teve na adolescência, ele conseguiu superar tudo isso, se formou em administração e depois disso ele começou a trabalhar como vendedor de sapatos. Depois desse período, ele passou a namorar e se casou com uma colega de trabalho, de infância, né? E o pai dela, ele tinha um restaurante que vendia frango frito. Então ele passou a gerenciar e obter muitos lucros para a empresa do pai dessa menina, né? Na época, ele trabalhou em vários lugares dessa região e ele foi considerado até como o homem do ano. Então, apesar dos problemas todos de infância, de todo o trauma que ele passou e tal, que é natural de toda pessoa que vai se tornar um serial killer futuramente, ele foi diferente porque ele conseguiu superar todo esse trauma que ele teve, né? Ele conseguiu aí dar a volta por cima, estudar e conseguiu se casar, uma carreira e tudo mais. Mesmo casado e com filhos, John Wayne Gacy não abandonou a homossexualidade. E em 1968, ele foi acusado de agredir sexualmente um rapaz e acabou sendo condenado à prisão por 10 anos. Mas por bom comportamento, ele acabou cumprindo só 1 ano e meio. Depois que ele saiu, a esposa dele acabou pedindo um divórcio e ele decidiu recomeçar a vida dele, seguir sozinho e até ele participou até da carreira política durante um tempo, né? Como ele era uma pessoa bem influente, fazia trabalhos comunitários, enfim, era uma pessoa totalmente inteligente, ele recomeçou a vida dele na carreira política e logo depois ele se casou novamente e teve 2 filhos. No início dos anos 70, ele começou um negócio próprio, uma empresa de pintura e decoração de ambientes. Então, ele tinha muito tempo livre e nas horas vagas ele se vestia de palhaço e para animar festas infantis. Detalhe, tinha festas que ele nem cobrava por isso, porque ele até então era uma pessoa boa, então ele fazia isso pela população, porque ele gostava do pessoal daquela região, né? Então ele era, gente, um homem perfeito, né? Que não tinha nenhuma suspeita de nada, nem de se tornar nada, apesar de todo o trauma que ele passou, né? Então, eles achavam que realmente ele era uma pessoa totalmente diferente daquele modus operandi que acontece quando a pessoa acaba se tornando um assassino, acaba seguindo um lado ruim, né, na vida. Então, com a empresa dele, ele começou a oferecer emprego para jovens, para rapazes entre 17 e 23 anos, sem experiência. E foi então que despertou, né, a curiosidade de várias pessoas, né? Naquela época era difícil conseguir emprego, então os garotos iam para fazer entrevista com ele. Só que esses garotos começaram a desaparecer. Então começaram a ser registrados vários boletins de ocorrência naquela cidade e tal, e as pessoas não sabiam, né, porque todos os garotos estavam desaparecendo, né, enfim. E os funcionários da empresa dele também começaram a perceber isso, que os garotos iam lá e 2, 3 dias trabalhar e depois sumiam. Então, pessoal, o que estava acontecendo? Como ele tinha esse lado retido homossexual, o que ele fazia? Ele chamava os garotos para fazer entrevista na casa dele
Então lá ele começava a abusar sexualmente desses garotos e se matava. O pior de tudo é que ele enterrava os garotos embaixo da casa dele, no assoalho da casa. Então ele fazia isso com todos eles. E a sua esposa nem desconfiava. O que acontece é que depois de um tempo começou a sentir um cheiro muito forte da casa dele, um odor. Então ele dava desculpa de que era um encanamento. Como ele era uma pessoa muito influente, então ele dava festa de gala na casa dele, para os políticos, prefeitos, pessoas, né, da alta sociedade. E as pessoas adoravam ser recepcionadas por ele, porém reclamavam muito do cheiro que vinha da casa dele e do jardim. Falaram que era um cheiro insuportável e tal, e ele sempre botava a culpa que era no esgoto, que ele ia arrumar e tudo mais. O que levou a denunciar ele foi o desaparecimento de Robert Peace. Ele era um garoto que trabalhava na farmácia da cidade e ele saiu de casa, falou para a mãe que ia fazer uma entrevista com John Wayne porque ele queria melhorar sua vida, melhorar o salário e tudo mais. Então ele saiu, foi lá e nunca mais voltou. A mãe denunciou e aí a polícia foi na casa dele sabendo que o último local que ele tinha ido era na casa do John Wayne. Então ele foi lá, convidou os policiais para entrar na casa dele e tal. Os policiais até então não desconfiaram de nada, somente do cheiro mesmo que estava muito insuportável dentro da casa dele. Só que durante essa revista eles acharam um bilhete da farmácia que estava o nome de Robert Peace. E voltaram para casa da mãe, dos familiares, e acharam no bolso do casaco a outra parte desse bilhete, o casaco do menino que tinha ficado em casa. Foi então que despertou a curiosidade da polícia e a polícia começou a seguir os passos do John Wayne Gacy. Então ele viu que ele fazia a mesma rotina, passava nos mesmos lugares todos os dias. Então, quando John Wayne percebeu que estava sendo seguido, ele passou e começou a se despedir, como se fosse se despedir das pessoas onde ele passava. Então, ele passou num posto de gasolina e deu drogas, ofereceu drogas de graça para os funcionários de lá. Então, os policiais foram lá, questionaram eles e eles acabaram contando. Então, no semáforo seguinte, assim que parou, eles prenderam o John Wayne, né? Por ter oferecido drogas, né? Vendido, dado droga para aquele pessoal por porte ilegal de drogas, né? E aí eles conseguiram um mandado de busca para a casa do John Wayne, mas para vasculhar embaixo da casa. E aí, quando eles começaram a cavar, eles encontraram várias ossadas e os policiais ficaram assim, aterrorizados porque era muita. Então eles ligaram para a delegacia onde o John Wayne já estava preso e falaram que agora ele estava sendo acusado de vários homicídios também. Então, sabendo disso, o próprio John Wayne, pessoal, contribuiu com os policiais e falou onde estava enterrado cada pessoa debaixo da casa dele. Embaixo da casa dele, pessoal, foram encontrados mais de 30 corpos de garotos que foram assassinados por ele. E ele, inclusive, ainda disse que tinham mais corpos, só que ele jogou no rio, porque não tinha mais aonde enterrar os corpos dentro da casa dele. Então, assim, uma coisa completamente absurda, né? Ele foi preso dia 2 de dezembro de 1978 e foi julgado, foi condenado a 12 penas de morte, né, por mais de 30 assassinatos aí. Então eles começaram a fazer a identificação desses corpos, né, e coincidia com os garotos que estavam desaparecidos, inclusive o Robert Peace, né, estava lá entre as ossadas, né, que estavam lá já há um tempo, tinha algumas que foram até difíceis e até hoje algumas não foram ainda identificadas, tá? Tem corpos ainda que não foram identificados. Então ele ficou alguns anos aí no corredor da morte e ele foi morto por 3 injeções letais no dia 10 de maio de 1994. Então, pessoal, essa é uma história realmente muito assustadora, muito cruel, né, para uma pessoa, uma coisa muito aterrorizante, né, matar os garotos e botar debaixo da casa, né, então é uma coisa assim inacreditável, sabe, não entra na cabeça da gente como uma pessoa pode ser tão dissimulada, né, porque era uma pessoa que fazia o bem para a comunidade, mas tudo para se escondia atrás da máscara de palhaço, né, que ele também era conhecido como Palhaço Pogo, e aí, pessoal, isso foi o início, né, de todo esse terror, medo que algumas pessoas têm de palhaço, né? Foi tudo por conta do John Wayne Gacy. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve aí no canal, já deixa sua curtida aí para me dar aquela moral. Se quiser também me segue nas redes sociais que eu vou botar aqui para vocês, né, aqui embaixo no vídeo. E muito obrigado aí pela audiência e até a próxima.